Neste vídeo vou te ensinar a como fazer receitas saborosas passo a passo para você ficar craque na cozinha em pouco tempo. Meu nome é Lucas e hoje eu vou te ensinar a como fazer pastel doce e te mostrar materiais e dicas práticas para você nunca mais ficar perdido na cozinha e desistir no meio do caminho. Se esse vídeo bater 100 likes eu vou dar um PDF grátis com dicas e segredos exclusivos de receitas maravilhosas. Eu sempre sonhei em fazer minhas próprias receitas, mas nunca ninguém me incentivou, e até disseram que era fogo de palha. Eu nunca consegui achar alguém que me ensinasse, e por isso acabei desistindo várias vezes. Porém, acabei descobrindo algumas dicas exclusivas e vim aqui passar para vocês como depois de muito sofrimento eu consegui fazer pratos de cair o queixo. Então vamos lá? O pastel é rei nas feirinhas e um dos aperitivos mais pedidos em botecos e bares para acompanhar uma boa cerveja gelada. Mas você já se perguntou a origem desse petisco tão prático de ser preparado e delicioso de se comer? O pastel descende de dois pratos típicos do continente asiático. É parente direto do rolinho primavera, da culinária chinesa, e do gyoza, japonês, dois pratos muito similares ao nosso pastel. A história do pastel também pode ser contada a partir da Idade Média, quando era comum o preparo de massas recheadas levadas ao forno. No fim desse mesmo período, na Península Ibérica, atual Portugal, surgiu o pastel frito. A história do aperitivo mais querido do Brasil, como já explicado, se inicia na Ásia, onde o rolinho primavera e o gyoza são pratos típicos. Além de serem muito parecidos com o nosso pastel, possuem sabores e maneiras de fazê-los em comum. O rolinho primavera é efetivamente um rolo de 15 cm de comprimento, feito a partir de uma massa de farinha, originalmente de arroz, mas que hoje pode ser de trigo, estendida de forma muito fina e recheadas com vegetais, carnes ou camarão. Já o gyoza consiste em um fino invólucro de massa com recheio de carne moída ou de legumes, que pode ser cozido ou frito. Podemos considerar a década de 1940 como a mais precisa para o surgimento do pastel no Brasil, já que foi nesse período que se teve um grande número de imigrantes nipônicos chegando ao nosso país para escapar da Segunda Guerra Mundial, que acontecia nessa época. Foram os japoneses que difundiram e popularizaram o prato por aqui, mas há relatos de que muitos desses imigrantes abriram pastelarias para se passarem por chineses, como uma forma de se livrarem do preconceito que sofriam por aqui na época da guerra. É por isso que algumas pessoas acreditam que foram os chineses os responsáveis pela criação do pastel no Brasil. Há também relatos que levam a crer que o pastel frito, como conhecemos por aqui, é originário da Europa, onde massas recheadas eram assadas e recebiam o nome de pastel. Acredita-se também que a origem exata foi em Portugal, em 1680, onde se preparou o primeiro pastel de fato, uma receita de camarão envolta em massa fina e crocante, frita em óleo. Hoje é possível encontrar os mais diversos sabores de pastéis em nossa culinária, tanto doces como salgados, com recheios mais simples como carne moída, queijo e frango, até recheios mais requintados como camarão, queijos finos e peixes. Apesar das variedades, a proposta continua a mesma, uma massa fina, preparada frita e, claro, muito deliciosa. Vamos à receita do pastel doce? O pastel doce tem seu lugar em qualquer mesa no Brasil. Podemos dizer que esse prato é tão saboroso que pode ser servido como café da manhã reforçado, ou após um almoço com amigos, ou até como sobremesa após uma bela refeição em família. Por isso, papel e caneta ou bloco de notas do celular na mão para pegar o passo a passo dessa delícia. Ingredientes: no recheio são 2 bananas nanicas grandes picadas, 2 colheres de sopa de Nesquik ou similar em pó sabor morango. A massa são 250 gramas de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de manteiga, meia colher de sopa de essência de baunilha, meia xícara de chá de leite integral morno. Na decoração, 3 colheres de sopa de Nesquik em pó morango ou similar, 1 colher de sopa de água, confeitos coloridos. Modo de preparo: em um recipiente misture bem os ingredientes e reserve. Em um recipiente coloque a farinha de trigo, o sal e o açúcar. Junte a manteiga e acrescente aos poucos o leite morno e a baunilha, mexendo sempre até que forme uma massa homogênea que desgrude das mãos. Abra a massa sobre uma superfície enfarinhada, com espessura de cerca de 0,5 cm. Com auxílio de um cortador de biscoitos, corte discos da massa cerca de 8 cm de diâmetro. Sobre cada disco, coloque uma porção do recheio, cerca de 1 colher de chá.
Feche a massa e aperte as bordas com um garfo para que o pastelzinho fique bem fechado. Coloque em assadeiras untadas com manteiga e polvilhados com farinha de trigo e leve para assar em forno médio, 180 graus Celsius, pré-aquecido por cerca de 20 minutos, ou até que a superfície esteja seca. Não é preciso dourar. Em um recipiente, misture o Nesquik ou similar com a água. Quando os pastéis saírem do forno, passe a mistura e a salpique com confeitos coloridos. Espere esfriar e sirva a seguir. Dica: se optarem em fazer os pastéis fritos, o segredo para deixar o pastel crocante e sequinho está no óleo utilizado. O ideal é que o óleo esteja novo e não usado. Diferente do que muitos pensam, a temperatura da gordura não pode ser quase queimando. Quando atingir uma alta temperatura, já é o suficiente para você fritar os pastéis em imersão. O tempo total de execução da receita, se for fazer assado, 45 minutos, sendo 20 minutos de preparação, 20 minutos de cozimento e 5 minutos de espera. Essa receita serve 20 pessoas e possui nível de dificuldade fácil. E aí, gostou dessa receita? Tente fazer em casa e comente aqui embaixo como ficou. Se mesmo depois dessas dicas você ainda está com dificuldades para fazer aquele prato delicioso, eu deixei aqui na descrição um link exclusivo que vai deixar você expert nessa arte. Clica nele agora. Muito obrigado pela sua atenção. Fica de olho no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau!